Giovanni Marinha Guiar, tenho 18 anos, sou acadêmico da UEA de Pedagogia. Bem, eu vou falar agora sobre minha vida. Como qualquer garoto, sempre brinquei futebol com os meninos, com meus primos, jogava videogame, mas isso não me agradava muito. Sempre eu ficava no meio deles como se eu não fizesse parte daquela sociedade. E quando eu brincava com minhas primas, com minhas amigas, eu me sentia melhor. A minha infância foi normal, eu cresci, com 12 anos eu contei pra minha mãe que eu era homossexual. Ela ficou meio chocada no começo, porque não é fácil para uma mãe aceitar um filho homossexual. Mas ao decorrer do tempo ela foi conversando comigo, ela foi vendo que aquilo era o que eu queria, com o decorrer do tempo não ia mudar. Então ela conversou comigo sobre o preconceito que ia sofrer, a dificuldade que eu ia ter ao arranjar um trabalho, no meio social com meus colegas, sempre tem alguém que bagunça, que não aceita. E ela foi falando sobre isso que eu ia ter que sofrer ao decorrer da minha vida. E isso me ajudou muito. Até hoje ela me apoia. Bem, a minha convivência na escola foi normal, até certo ponto. Toda escola, acho que com todo homossexual acontece um preconceito de certos colegas, mas sempre que eu estava com minhas amigas, elas sempre me gostaram de mim, do meu jeito, que era muito engraçado. E nunca foi um problema para mim, até certo ponto. Na terceira série eu tinha um colega que acho que ele era muito homofóbico e ele tinha um certo preconceito comigo e com meu outro colega, que a gente era homossexual. E sempre que era na educação física, a gente não brincava com eles iam atrás da gente, começar a fazer brincadeira, chamar a gente de certos apelidos que ninguém gosta de ser chamado. Bem, a questão sexual através da escola, eu acho que cabe da família e também da escola, porque a escola também ajuda, em certa parte, a formar aquela criança desde pequena. No caso dos livros didáticos, eu acho que não seria muito correto colocar essa orientação sexual. Acho que isso vai de palestra, porque um livro pode afetar muito o desenvolvimento da criança, ela vendo aquilo. É, olha só, a psicologia ela vai tratar exatamente da consequência, do que vai acontecer em cima de determinados fatos. Mas falando especificamente sobre esse tema, eu particularmente, eu sou favorável que todas as pessoas, respeitando as suas fases de desenvolvimento, isso é que é importante, respeitando essas fases, todos tenham acesso a todo tipo de informação. Esse é um tema que é muito polêmico. Falar sobre sexualidade ainda traz certos transtornos para as pessoas, medo. Tem uns tabus que circulam em volta desse tema. Mas vamos lá. Da mesma forma que o mundo muda, as pessoas também mudam. As crianças hoje não são mais como as crianças de antigamente. As crianças hoje já nascem, pelo menos aparentemente, já tem uma hiperatividade tão grande, muito maior do que existia antigamente. Então, por que não trazer um tema que é um tema que atinge diretamente a sociedade? Não só esse, outros temas, mas como está se tratando desse, é um tema que atinge diretamente a sociedade, é um tema em evidência, porque antigamente o homem não podia casar com homem, a mulher não podia casar com mulher, hoje já se pode. Hoje já se aceita a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, casais do mesmo sexo. A lei está amparando isso. Ora, se o mundo está mudando dessa forma, trazendo essas transformações, isso gera consequências psicológicas, por que não tratar desse assunto lá na base, orientando as crianças? Agora o importante vou repetir, respeitar as fases do desenvolvimento. E vou mais além, o mais importante ainda no meu entendimento é que quem for fazer esse trabalho de orientação
também ser orientado antes, porque até mesmo os próprios pais, próprios professores, donos de creche, pessoas que estão voltadas ao relacionamento infantil, até mesmo essas pessoas ainda estão com barreiras, bloqueios mentais em relação a vários temas. A sexualidade é um. Por que não falar abertamente com uma criança? O importante é ter o método da fala, a forma com que se vai falar e respeitar o seu momento, a sua fase que ela está em desenvolvimento. Não vamos falar sobre casamento homossexual, por exemplo, com uma criança de 3, 4 anos de idade. Isso não está na fase dela. Mas conversar que a mulher tem alguns sintomas mensais, que todo mês ela sofre uma transformação, que o menino também na fase da adolescência, em matéria de hormônios, ele sofre determinadas alterações que podem variar o seu comportamento. Por que não começar com algo nesse sentido? Mas vamos preparar a primeira base. Nada de, no meu pensamento, nada de ir jogando o assunto para a criança sem antes ter um preparo profissional para levar esse assunto para esse público. Esse é o meu entendimento. Bom, a minha opinião sobre a PEC 5.487/2016, sobre a distribuição da cartilha na educação infantil com crianças de 5 e 6 anos, eu sou completamente contra. Primeiro que nós trabalhamos eu falo enquanto professora pedagoga, nós trabalhamos com crianças de educação infantil que estão no momento abrindo seus conhecimentos para o mundo. E de que forma? Conhecendo a total realidade, mas não da maneira que querem impor. A criança na educação infantil, ela está aqui para saber qual é a maneira correta de se falar as coisas. Então, eu não posso chegar com uma cartilha dizendo que é aquilo de que forma vai ser, que está tendo o caso de homossexuais. Eu não posso chegar com uma criança que ainda não tem um discernimento, que está aqui para trabalhar a socialização, que está aqui para trabalhar todas as áreas dos conhecimentos. E eu introduzir uma cartilha dessa, eu acredito, enquanto professora, enquanto mãe, que eu também não aceito isso para os meus filhos, que eu vou estar queimando uma etapa. Eu acho que cada etapa tem que se vivenciar. Deixamos isso para o ensino médio, onde a cabeça do jovem ela já está mais aberta. Então, a educação infantil, ensino fundamental, nós temos que focar no que nós temos em sala de aula, que nós temos na educação, o que tem para oferecer. E a cartilha eu vejo como algo muito precoce. Então, vai queimar uma etapa, deixamos esse trabalho para a família. Querem que a escola, que o professor, seja o Cristo de tudo. Nós somos mediadores, nós somos professores, nós mediamos as situações. Nós não estamos aqui para educar a criança, esse papel é da família. Então, as coisas estão distorcidas, a maneira com que o Ministério da Educação também nos repassa está distorcendo as funções, tanto da família, a família não sabe mais o que é para fazer, e a escola também fica de mãos atadas, porque não sabe se vai ter que tomar as decisões da família e se tomar as decisões da escola. Não, a respeito dessa lei, né, que tá tendo muita, que hoje é a coisa mais fácil você baixar o vídeo pornográfico no celular e aí para disseminar uma coisa rápido que se coloca. Então assim, a escola ela tem sim esse papel fundamental para que a gente possa dar consciência aos nossos alunos, e eu defendo desde o primeiro ano de 6 anos em diante até o ensino médio, ter essa orientação sexual dentro das nossas escolas, porque é primordial, porque nós temos aí doenças que são intransmissíveis,
gravidez precoce. E isso aí vem ainda mais influenciar no convívio familiar, né, na nossa sociedade. Se hoje nós temos muitas famílias em uma situação na marginalidade, é por causa que não tiveram essa orientação correta. E se agora essa lei realmente passar no Congresso, né, eu acredito que vai piorar, porque já com livros que dão essa orientação, que são distribuídos nas nossas escolas, já não podemos dizer assim que a escola não chega a um determinado ponto de conhecimento que nós gostaríamos que chegasse. Imagina sem informações, sem esse staff em nosso poder para poder distribuir esse conhecimento para nossas famílias e para nossos alunos. Então, eu sinceramente, sou contra essa situação, porque também nós temos que dividir esse fato como instituição de ensino, para nós formarmos nossos cidadãos futuros, né, que possam saber realmente diferenciar o que é certo e o que é errado, dentro desse conceito que é a sexualidade. A garotinha Olivia tem 2 pais e a curiosidade de saber como vai aprender a usar salto alto se não há uma mulher morando em sua casa. Fernanda quer jogar futebol com um grupo de meninos, mas eles a rejeitam, não entendem como uma menina pode praticar esse esporte. Essas 2 questões vêm de livros infantis e infanto-juvenis que abordam orientação sexual e gênero. A primeira vem de Olivia tem 2 pais, de Márcia Leite, e a segunda de Menina Não Entra, de Thelma Guimarães Castro Andrade. A presença desses livros e dos assuntos que eles levantam na educação brasileira tem sido o centro de debates calorosos na sociedade. Em recente votação, os vereadores de São Paulo decidiram que essas questões não devem ser abordadas na escola. Setores religiosos da sociedade, que têm usado o termo ideologia de gênero para se referir à ideia de incluir esse debate na educação, se manifestaram a favor da decisão. Uma estudante de 12 anos, na sanção do Plano Municipal de Educação, colocou o prefeito Fernando Haddad contra a parede ao dizer: existem famílias com 2 pais, com 2 mães, e na minha escola eu convivo com muitas pessoas que são homossexuais e bissexuais. Então eu penso, por que omitir a palavra gênero nas escolas se ele já é tão presente nas nossas vidas? A educação na escola não concorre com a da família, explica a psicóloga social Maria Silvia Ribeiro, da PUC São Paulo. Elas se complementam. Educação é responsabilidade do Estado e da família. Segundo a especialista, a presença desses livros em sala de aula não implica apenas na discussão de preconceitos de gênero e orientação sexual, mas principalmente no direito da criança ao conhecimento, diz. Crianças têm sexo e gênero. A sexualidade faz parte da vida e do corpo desde o nascimento. Crianças sabem fazer reflexão, questionar e se posicionar. É mais do que justo que elas possam discutir essas relações. Mas o que é isso? O que é isso? Eu que te pergunto. Olha o que vocês fizeram com meu filho. Calma. Calma? Como é que eu tenha calma se vocês transformaram meu filho numa bicha? Esse é seu filho? Era meu filho. Era uma pessoa direita, era macho, ia virar comedor. Aí foi professora Jéssica vir com aula de educação sexual. Pronto, transforma meu filho num viado. Ah, não, isso não é possível. Não é... Fala, Maurício, por favor. Ai, para de bafão, sua louca. Eu, hein, pai, que saco. Tá vendo o que tá acontecendo? Agora vem com um papinho de orientação sexual. Não, porque todos somos iguais. Pronto, meu filho virou uma homossexual. Olha, talvez a gente tenha tocado no assunto no dia do orgulho. Vem, Nicolau, é com a senhora que eu quero falar. Aqui, ó, eu quero saber quem foi que andou ensinando aqui na escola coisa de Dia do Índio. Índio?
Ah, meu Deus, olha, semana passada foi dia do índio. Ah, é? Eu vou processar essa escola. Eu vou processar essa escola! Quem sabe a gente não consegue se entender, conversar sobre isso, não é? Enfim, talvez seja só uma fase. Ah, uma fase. Quanto tempo vai durar essa fase? Me mostra quem é, Marcos! Me mostra quem é, Marcos! Quem resolveu comemorar o Dia da Árvore, hein? Meu filho virou um zumbi. Ah, mas o zumbi que a gente falou é o zumbi dos palmares. Ai, não. Pô, nem pra prestar atenção na aula. Ih, gente, tá latindo, gente. Realmente... É muita informação. Zumbi, não late. Era outro zumbi, tá? Que era pra se ter virado. E zumbi que você... não late, filho. Olha pra mim, filho. Não late. É outra coisa. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando.